Família, eu vim gravar esse vídeo porque eu quero deixar aqui registrado um sonho que eu tive. Eu sou uma pessoa que desde que eu nasci, eu sou do profético. Eu já nasci com muitos dons. E um deles é o dom dos sonhos. Deus me revela muitas coisas através dos sonhos. Além de ter o dom da profecia, de profetizar, e ter o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas, interpretação de línguas, visão aberta, visão de tudo quanto é forma que vocês podem imaginar. Esse sonho eu tive do dia 22 para o dia 23 na madrugada de agosto de 2025. Eu sonhei que um anjo estava comigo, me levava a um lugar. Esse anjo estava ao meu lado, eu não via o rosto dele. No sonho eu via, mas agora, depois de acordada, eu não lembro. E ele me levava numa cidade à noite, era madrugada. E nessa cidade, era beira-mar. De repente, a gente estava num lugar bem alto. Não era tão alto, mas era bem alto. E de lá a gente via a paisagem do local. De repente, nós víamos que vinha uma onda muito gigante e adentrava essa cidade. E esse amigo, esse anjo, estava comigo o tempo inteiro. Ele me levou para essa cidade. E ele me levou para o meio da confusão. Depois ele me tirou de lá. Mas eu entendi, depois que eu acordei, que era necessário que eu visse o que eu vi naquele sonho. Ele estava me levando por algo que vai acontecer no futuro. E ele me levava para essa cidade. Era uma cidade pequena, costeira a mar, mas ela era diferente, ela tinha muita tecnologia, era diferente das cidades do Brasil. E eu entendi que eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil. Era a madrugada, de repente depois que via aquela onda, eu falava para ele um tsunami, e aquela onda vinha, entrava na cidade, e a onda, mesmo sendo grande, ainda não era tão grande quanto a que estava por vir. E o sino começava a gritar, o sino começava a fazer barulho na cidade, e começou uma correria muito grande no meio dessa cidade na madrugada, porque estava todo mundo dormindo. De repente as pessoas corriam pela rua igual umas desesperadas, sem rumo, sem saber para onde ir, todo mundo só queria se salvar. E de repente eu me vi no meio dessa confusão com aquele amigo que estava comigo o tempo inteiro. Ele me puxava pela mão e me levava para essa cidade. E de repente nós entramos por um lugar nessa cidade que era um pouco mais alto do que o lado para onde todo mundo estava correndo. Todo mundo estava correndo para o lado mais baixo. E esse amigo me pegou pela mão e falou: temos que ir para o outro lado, que é mais alto. De repente ele me levou para o outro lado da cidade. Algumas pessoas me seguiram, não foram todas, porque na hora do desespero as pessoas saíram correndo. Algumas poucas pessoas nos seguiram para esse lugar mais alto. E nós começamos a subir um lugar, como se fosse uma passarela, uma rampa, que conforme ela dobrava assim, ó, você ia subindo assim. E a gente ia subindo para um lugar muito alto. E de lá de cima nós víamos a segunda onda, que era horrível. Isso na madrugada, era noite, gente, era madrugada, que aquele barulho ressoava, aquele som avisou tarde demais que havia o tsunami. Tava todo mundo dormindo. Muitos, acho que nem acordaram, morreram dormindo. E eu via lá de cima, do alto de onde a gente estava, que a cidade foi quase engolida pela segunda onda. Eu entrava em pânico porque eu via o rosto das pessoas, o grito, o pavor era desesperador. Eu entrei em pânico, eu só falava assim: me tira daqui, eu quero acordar, eu quero sair daqui, eu quero acordar. Por algum motivo eu sabia que eu precisava acordar e eu não conseguia, Deus não me deixava acordar. Até que a cena para, eu estou tentando entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo ali, o meu amigo ao meu lado, que agora eu sei que era um anjo. E por que eu precisei ver tudo aquilo? E eu entendia no meu espírito que eu não estava no Brasil, porque era uma cidade muito moderna, com coisas muito modernas para ser aonde era o Brasil. De repente, um rapaz apavorado e muito assustado, ele parou ao meu lado, olhando para frente com um olhar perdido, sem saber o que fazer. Eu não sei o que estava passando pela mente dele, se ele estava lembrando da família, não sei. Sei que ele foi um dos que conseguiram se salvar conosco, porque a cidade já tinha sido totalmente tomada pelas águas. E quando eu olhei para ele, eu vi que ele tinha um rosto, eu não sei, a gente confunde muito, eu não sei dizer para vocês se ele era coreano,
se ele era chinês ou se ele era japonês. Eu não sei. Eu sei que era oriental. Ele era oriental. E no sonho eu não ouvia falar em português. Eles falavam numa língua, não sei, me parecia mandarim, não sei explicar para vocês. Um dialeto diferenciado que eu não conseguia entender, mas o pavor e o desespero era nítido em todos ali. E eu só queria acordar, e eu segurei na mão daquele anjo e eu fechava os olhos e eu falava, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu quero acordar. Quando finalmente Deus me deixou acordar, eu acordei apavorada. Eu tremia muito, muito, muito. E o Senhor falava assim comigo, ore pelos países orientais, porque está por vir um tsunami ao qual nunca houve antes, e vai pegar eles de surpresa, será na madrugada. Eu falava, Senhor, não deixa acontecer. Só que Deus falava comigo, vai e tem que acontecer. Infelizmente não tem como impedir, eu não posso impedir. É algo que Deus deixará, permitirá que aconteça, porque no sonho me pareceu que era algo que Deus precisava que deixasse acontecer. É como fosse uma profecia ou algo que precisava se cumprir para que a palavra dele fosse vista pelo mundo de que tudo o que o Senhor falou está acontecendo. Mas ele me pedia para orar para que pessoas fossem salvas, assim como nós fomos salvos por aquele anjo que nos guiou para subir para o alto, que o Senhor envie muitos outros anjos para guiar pessoas e salvar muitas vidas. Então, eu quero te pedir para que você, juntamente comigo, ore pelos países orientais, China, Coreia, Japão. Eu não sei aonde vai acontecer. Eu sei que era um país oriental por conta da fisionomia daquelas pessoas e da língua que eles falavam. Mas vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas irá acontecer. Que nós oremos pelos nossos irmãos. Assim como descrito no livro de Efésios, no seu capítulo 6 e no seu verso 18. Ore em todo tempo, em súplica no Espírito, orando uns pelos outros. O Senhor fala para que nós oremos uns pelos outros o tempo todo. E que você, quando orar, se lembre dos nossos irmãos que moram nos países orientais, para que Deus dê livramento. Que esse vídeo fique guardado e em breve saberemos se verdadeiramente foi Deus quem falou comigo ou não. Porque se foi, assim acontecerá. Mas Deus também dará o livramento. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E é isso. Eu estou deixando esse vídeo aqui como prova, lembrança, no futuro próximo, que eu queria que não acontecesse, porque o ruim de ter o dom de profecia e ser profético é que da mesma forma que Deus mostra coisas boas, Ele também mostra coisas ruins. Mas eu creio que haverá livramento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estou gravando esse vídeo para desejar para vocês muita paz, muita saúde e que as bênçãos do Senhor os alcance aonde vocês estiverem. Meus irmãos, estou aqui gravando esse vídeo para contar para vocês algo que Deus pôs no meu coração. Deus tem me mostrado sonhos e visões que umas têm se cumprido e outras creio que irão se cumprir, porque quando os sonhos são vindos de Deus, a gente sente, o Espírito Santo põe no nosso coração. E alguns dias atrás eu tive 2 sonhos, creio que um para mostrar e outro para confirmação. Eu sonhei que eu estava no litoral em São Paulo, aqui em Santos, e na minha frente levantava uma onda gigante que saía levando pessoas, automóveis, saía levando tudo. Em seguida, depois de uns dias, eu tive outro sonho. Só que esse sonho mostrava um tsunami bem mais potente, que eu chegava em Mogi das Cruzes e tinha acontecido um tsunami tão forte, tão tremendo em Bertioga, que as águas estavam lavando uma parte de Mogi e lavando
também um pouquinho de Guarulhos. Mas as águas que chegavam em Mogi e Guarulhos não era correnteza forte, era apenas aquela águazinha suave, como se fosse na praia mesmo. Mas que quão grande era esse tsunami que aconteceu em Santos, no meu sonho. E esse vídeo que eu estou postando, meus irmãos, é para pedir que os irmãos venham orar pelas pessoas que moram no litoral, para que Deus tenha misericórdia deles, porque eu creio que isso pode acontecer, não é impossível, porque Deus tem mostrado muitos sonhos e visões que têm acontecido. E eu peço que os irmãos orem para que os irmãos que moram em Santos aceitem Jesus como Salvador, e que quando as águas vierem, que não levem almas sem salvação, e que, se possível, que o Senhor mude esse acontecimento, que não aconteça, mas não é impossível. Em breve também acontecerá muitos terremotos aqui no Brasil, porque em outros lugares já é normal acontecer, mas terá que acontecer em lugares que não são frequentes, que não acontecem na verdade, para que creiam que o fim está próximo. Aqui no Brasil já aconteceu um pouco de alguns tremores, mas não chegou a ser terremotos grandes que possam causar grandes destruições. E no fim isso irá acontecer em breve, porque nós já estamos no fim. Eu creio que essa é a geração do arrebatamento, sem dúvida alguma. Então vamos orar, vamos pedir misericórdia para o Senhor, para nos ajudar a viver nesses tempos difíceis, onde os cristãos serão perseguidos, e muitos serão perseguidos até a morte. No Brasil a gente tem uma grande liberdade de pregar o Evangelho, mas em outros países já existe perseguições há muitos anos. E aqui no Brasil haverá perseguição também, porque será no mundo inteiro. Então vamos orar, vamos nos consagrar, porque o Senhor terá misericórdia e nos ajudará a vencer as batalhas e passar intacto nesses acontecimentos que eu sei que irão acontecer. Compartilhe esse vídeo, passem para os seus amigos e vamos orar, meus irmãos, que é tempo de orar. É tempo de orar e jejuar. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele está agindo de maneira voraz para devorar aqueles que estão ainda na presença de Deus, mas não serão devorados porque Deus é o nosso escudo. Mas ainda existem muitas pessoas que estão desviados dos caminhos do Senhor. Oremos para que eles voltem a tempo, porque esses são frágeis na presença do inimigo e podem ser devorados a qualquer momento e ceifados sem salvação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.